Imagine que todo dia 1º de janeiro o governo brasileiro pegasse 200 bilhões de reais e colocasse no fogo. Esse é o valor que o Brasil perde todos os anos por ter escolhido o modal errado de transporte. Nós queimamos dinheiro em diesel desnecessário, em pneus que se desfazem no asfalto quente, em acidentes que destroem famílias e em cargas roubadas. O Brasil é um caso de estudo psiquiátrico na logística mundial. Nós somos o único país com dimensões continentais do tamanho dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que decidiu conscientemente cometer o suicídio logístico. Há 20 anos atrás, o Brasil e a China eram países muito parecidos, tanto em território quanto no PIB. Nesses últimos 20 anos, a China cresceu estrondosamente e chegou no top 2 de economia mundial, enquanto o Brasil se manteve no mesmo estado e até piorou. Mas isso tem um motivo, e os trens têm muito a ver com isso. Deixa eu te explicar. Enquanto a China construiu 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 15 anos, o Brasil passou os últimos 40 anos tapando buracos em rodovias que vai quebrar novamente. Entenderam a diferença? Enquanto a China focou em beneficiar o seu próprio país, o Brasil focou em beneficiar empresas estrangeiras que estavam vindo para o país. A curto prazo isso foi muito bom, mas a longo prazo pode-se ver que a China se deu muito melhor do que o Brasil. E o que eu vou te contar hoje não é sobre trens. É sobre um esquema desenhado para tirar o dinheiro do seu bolso, encarecer a sua comida e manter o Brasil refém de uma tecnologia do século passado. A pior parte é que o Brasil e o governo brasileiro se livraram dos trens de propósito. E eu vou te contar como que isso aconteceu. Mas antes eu tenho que te explicar o porquê que o trem é 1000 vezes melhor do que o caminhão quando o assunto é carregar grandes cargas. Para entender o crime, você precisa entender a física. É simples. Quando o pneu de borracha toca o asfalto, ele gruda. Isso gera atrito. O motor precisa fazer muita força para vencer esse atrito. Já o trem é aço sobre aço. O atrito é quase zero. É como deslizar no gelo. Por isso, um único motor de locomotiva consegue puxar 100, 200 vagões carregados. O resultado prático, para levar uma tonelada de soja por 1000 quilômetros, o caminhão gasta 5 vezes mais combustível que o trem. E não é só combustível, é o desperdício. As estradas brasileiras são tão ruins que estima-se que o Brasil perde bilhões de reais em grãos que caem de caminhão nos buracos das rodovias. É comida sendo jogado fora. O produtor rural no Mato Grosso paga um dos fretes mais caros do planeta. E quem paga isso no final? É você, comprando óleo de soja, carne e arroz no supermercado. O custo Brasil é, na verdade, o custo caminhão. Mas nem sempre fomos estúpidos. Se você pegar o mapa do Brasil em 1920, você verá algo surpreendente. Nós tínhamos uma malha ferroviária em expansão, quase 30 mil quilômetros. O Brasil cresceu sobre trilhos. O café, que fez a riqueza de São Paulo e Minas, viajava de trem. O transporte de passageiros era digno. Mas então veio a Guerra Fria e a mudança de mentalidade. Primeiro, disseram que o trem era coisa do passado. Depois, nos anos 50, Juscelino Kubitschek lançou o plano 50 anos em 5. O símbolo do progresso era o automóvel. O governo brasileiro estendeu o tapete vermelho para as montadoras internacionais, Volkswagen, GM e Ford. Elas prometeram empregos e fábricas, mas exigiram uma coisa em troca: mercado consumidor. O governo federal, através da RFSA, Rede Ferroviária Federal, começou um processo lento e doloroso de sucateamento. Eles pararam de dar manutenção, começaram a quebrar, enferrujar e descarrilhar. Eles fizeram o povo odiar o trem para o povo amar o carro. Agora você deve se perguntar, por que não voltar para os trens hoje? A resposta é suja. Existe muita gente ganhando dinheiro com o caos. Existe o que chamamos de indústria do buraco. O Brasil transporta cargas pesadíssimas em caminhões com 7 eixos. O asfalto não aguenta, ele quebra. O governo contrata a empreitadeira para arrumar. A empreitadeira lucra, o buraco volta e é um ciclo infinito de desvio do dinheiro público. E tem os pedágios. O Brasil tem alguma das tarifas de pedágio mais cara do mundo proporcionalmente à renda. As concessionárias precisam de fluxo. Elas precisam de milhares de caminhões e carros passando ali todos os dias. Se construirmos uma ferrovia eficiente, ligando o interior ao porto, milhões de caminhões saem das estradas. As concessionárias de pedágio perdem bilhões, as montadoras vendem menos caminhões e as distribuidoras vendem menos diesel. Entendeu a conta? A ineficiência do Brasil é o lucro de meia dúzia de grupos poderosos. O atraso do país é um projeto de poder. Em maio de 2018, o Brasil teve um choque de realidade: a greve dos caminhoneiros. Bastou desligar a chave da ignição por alguns dias e o país entrou em colapso.
Faltou comida, faltou combustível, faltou remédio. Ali ficou provado: o Brasil é refém. Somos um gigante de pés de barro. Nenhum país sério coloca 65% de toda a sua logística num único modal. E o caminhoneiro? Ele não é o vilão. Ele é a maior vítima dessa escravidão. O sistema obriga esse trabalhador a dirigir por 16 horas por dia, dopado de rebite, longe da família, ganhando mal, correndo riscos de assalto e morte para carregar uma carga que deveria estar num vagão. O resultado final é o sangue. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. Milhares de famílias são destruídas todos os anos em acidentes envolvendo veículos de carga em estradas de pista simples. Isto é uma tragédia anunciada. E não é só a carga que sofre, é você. O desmonte das ferrovias sequestrou seu direito de ir e vir. Na Europa ou no Japão, você viaja 500 quilômetros em 2 horas, lendo um livro, pagando barato. No Brasil, para visitar um parente do outro estado, você tem 2 opções ruins. Ou paga uma fortuna numa passagem de avião, ou encara horas numa estrada perigosa, num ônibus apertado ou destruindo seu carro. Eles te obrigaram a comprar um carro. Eles desenharam as cidades para o automóvel, não para as pessoas. Tiraram o trem de passageiro para te vender o sonho do carro próprio, que na verdade virou o pesadelo do IPVA, do seguro e do engarrafamento. Mas a maior vergonha vem quando olhamos para o lado. Muita gente diz: mas para fazer trem é caro, o Brasil é pobre. Em 2008, a China tinha pouquíssimos trens-balas. Em apenas 15 anos, eles construíram 40 mil quilômetros de alta velocidade. Eles conectaram o país inteiro. Enquanto isso, no mesmo período, o Brasil mal conseguia terminar a duplicação de algumas rodovias. A China entendeu que a logística é soberana. O Brasil continua tratando a logística como um balcão de negócio. A diferença não é dinheiro, a diferença é vergonha na cara. Mas será que estamos condenados a viver no asfalto para sempre? Existem sinais de mudança, mas são lentos. O grande problema da ferrovia é que ela é uma obra de estadista, não de politiqueiro. Uma ferrovia demora de 10 a 20 anos para ficar pronta. O político quer inaugurar a obra antes da eleição de 4 anos. Ele prefere a tinta de asfalto do que o trilho no chão. Enquanto o Brasil não entender que a infraestrutura é uma questão do Estado e não do governo, vamos continuar vendo nosso dinheiro queimar na fogueira da ineficiência. A máfia do asfalto custa o seu salário, a sua segurança e o futuro do país. E a pergunta é: até quando vamos aceitar pagar essa conta? Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe. A informação é a única arma contra o lobby. Se inscreva no canal para mais documentários que a TV não mostra. Eu sou o Ark e te vejo no próximo vídeo de investigação.